A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, trazemos a experiência relatada pelo Espírito Luiz Sérgio no livro Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Estamos aqui para falar da beleza da vida. Para compreendê-la, nada melhor do que buscarmos o conhecimento nas Escrituras e aprendermos um pouco sobre nós mesmos. Corina apertou um botão e foi projetando filmes referentes à criação do universo. O narrador, com voz suave, iniciou a preleção. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E vimos o nosso planeta completamente vazio e informe. E outros lugares, principalmente o que chamamos céu, todo ele sendo banhado pelo sol divino, Deus. Vou tentar narrar para você. Imaginemos uma imensa tela recebendo do artista as formas. Assim, nós vimos a formação do mundo espiritual. Percebemos que toda a vida começava na profundeza das águas. Versículo 20. Disse também Deus: produzam as águas répteis animados e viventes, e as aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento. Notamos que o abismo continuava vazio, e era a terra que, à medida que o céu crescia em luz, ganhava também um pouco de vida. Mas a beleza dos mundos, já formados, nos contagiava a todos, que assistimos ao poder de Deus. Eu procurava a terra. Ela continuava escura e informe, enquanto a parte espiritual ia se embelezando. Versículos 8 a 10. E Deus chamou o firmamento céu. E disse também Deus: as águas debaixo do céu se ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido terra, e o conjunto das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E assim nos defrontamos com o firmamento. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião Roger Bradbury. Bora lá! Coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomaremos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 33º encontro, teremos como tema a reencarnação e a predestinação. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da árvore do Evangelho. E no programa de hoje, vamos continuar
fazendo uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 3 do livro de Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 19. Vamos agora ao nosso texto base. Uma prova da reencarnação, ainda no Gênesis, é o fato de Adão já nascer sabendo, ou seja, tem ideias inatas, uma memória extracerebral que não aprendeu na vida atual. São memórias de vidas passadas. Afirma o linguista Noam Chomsky que todo falante já nasce com uma gramática universal inata. Isso explica Adão ter a capacidade inata e poder ter nomeado e classificado todos os animais. Isso podemos ler no livro do Gênesis mosaico, capítulo 2, e versículo 19, como primeira tarefa dada por Deus. Fora isso, teríamos um milagre, uma ruptura da ordem natural das coisas. Seria Deus desfazendo e destruindo suas próprias leis. É o que constitui para a teologia um beco sem saída, diz Allan Kardec. O Espiritismo, no entanto, explica sem dificuldade e de maneira racional pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é fantástico, é misterioso e uma anomalia na vida humana. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido em encarnações anteriores, e tudo logo se justifica. Deus fala ao casal adâmico como adultos, em estado de compreenderem que não lhes fala como crianças recém-nascidas. Esta é uma prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas, virtudes e defeitos em vidas passadas. Admitamos, ao demais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito intelectual pelas máquinas tenha substituído o trabalho braçal, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência de terem comido fruto proibido, tenham sido afastados de lá e exilados, por punição, para a terra, onde o homem, pela condição histórica e primitiva do globo, é constrangido a um trabalho com as suas próprias mãos. E reconheceremos que Deus assistia à razão para lhes dizer: no mundo onde daqui em diante ides viver, cultivareis a terra e dessa terra tirareis o alimento com o suor de vossa face. E admitamos que neste mundo superior a medicina tenha evoluído o suficiente para criar a anestesia e os processos menos dolorosos à maternidade da mulher. Daí compreendemos a justa expressão que ali diz: parirás com dor nessa nova terra, porque tal é a condição da terra naquela época. Isso podemos ler no livro de Gênesis de Moisés, capítulo 12 e versículo 23. Deus, justo e bom, que perdoa infinitamente os pecados e os erros humanos, não poderia punir tão severamente o casal e a serpente, se fossem réus primários.
Jesus mesmo estabelece como medida 70 vezes 7 a quantidade ideal de vezes a perdoar nossos irmãos, como podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e versículo 21. Esse Deus de Moisés, um Deus vingativo, irado, nada melhor do que Zeus, que pune a humanidade com a caixa de males de Pandora, pelo roubo que Prometeu fez do fogo sagrado, e pune severamente com uma continuada tortura a este, por ter sido bom para a comunidade. Eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, acerca da criação em estado de simplicidade e ignorância, nos reinos inferiores, vegetal e animal, da sua união desse espírito com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através das sucessivas existências, as reencarnações, e através de outros mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores bons e dos pendores maus, e das suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como um prêmio desses esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes do Gênese espiritual. Isso podemos ler no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 12, e item 26. Graças a essa luz, ao Espiritismo, sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui na Terra e por que sofremos. Hoje, a humanidade sabe que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu cativeiro neste mundo unicamente depende de nós mesmos. Despida a alegoria acanhada e mesquinha. O livro O Gênesis e sua gênese se apresenta, então, como grande e digna de majestade, de bondade da criação, da justiça do Senhor. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará perante esta. Por um lado, como compreender um Deus parcial que deu um paraíso a uns e o deserto a outros? A uns colocou em condições de viverem no conforto e praticidade das cidades, e a outros a precariedade da vida nos campos. A uns deu a ociosidade, o poder de governar, e outros a pesada escravidão. Para o Espiritismo, há uma justiça da reencarnação. Deus lhes faculta os meios de alcançar a perfeição. Mesmo quando o ser humano reiteradamente erra, Deus, como um bom pai, deixa sempre a porta aberta a seus filhos, uma porta para o arrependimento. A justiça divina da reencarnação está em nós e também em nos conceder e realizar em novas existências o que não pudemos fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade e nem de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento.
se a sorte de alguém se fixasse irrevogavelmente no nascimento e logo depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que as coisas todas dispensam. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, os diálogos de Kardec com os Espíritos, na questão 171. Diferente do Espiritismo, o Calvinismo propõe como solução da questão das desigualdades sociais a predestinação, ou seja, uma destinação antecipada à salvação ou à danação. Doutrina segundo a qual todos os eventos em nossas vidas têm sido predeterminadas por Deus. A teologia de João Calvino, dentro do conceito de unicidade da encarnação, interpretou que Deus, anterior ao nascimento das pessoas, previamente já definiu e decidiu todo o seu caminho de bem-aventuranças ou de desgraças a ser trilhado, que invariavelmente vai dar na salvação das primeiras e na condenação eterna para as últimas. Isso podemos ler na Wikipédia, a Enciclopédia Livre Online. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com todos e todas, e que se acham em condição sociocultural e moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Isso também podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 171. Assim, a etnia adâmica, aquele povo que deu origem a partir do casal mítico Adão e Eva, antes de encarnar na Terra, já tinha um passado de encarnações que acumularam imperfeições morais, como o orgulho, a prepotência. Na sabedoria de Deus, quem olha no rosto de um bebê só enxerga ternura e fragilidade. Não antevê, senão muito depois, se não tiver boas oportunidades de educação moral, os vícios e as más tendências de vidas passadas. Da mesma forma que quem olha o casal adâmico não antevê seus crimes e desobediências às leis divinas, e não entende por que Deus parece tão severo com a falta que a aparente ingenuidade de ambos, Adão e Eva, se deixaram cair na tentação da serpente. Essa agressividade inata e natural, que também está presente em Caim, também em Lameque, em Tubal-Caim e Nimrod. E hoje terminamos por aqui. E no próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a escalada da violência. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.